Olá pessoal, vamos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor. A palavra de hoje está em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem muitas pessoas que elas já receberam Jesus como Salvador, já tiveram seus pecados perdoados, mas elas não conseguem ter paz. Por que isso acontece? Porque elas fixam o olhar lá no passado, dando ouvidos para o diabo. O diabo é o acusador. Ele diz, você era um bêbado, um drogado, um adúltero, uma prostituta, e agora fica falando de Deus, Você não merece a salvação. E aí a pessoa acredita nisso e fica se culpando, se achando impuro. Tem muita gente que entra em depressão e até acaba tirando a sua vida por causa do peso da culpa. E é exatamente isso que o diabo quer. Ele, antes da sua conversão, ele nem ligava para você, Porque você andava no pecado, tudo, você não tinha o Espírito Santo com você estava longe de Deus, tal. Então, você não tinha consciência do pecado, você não representava uma ameaça para o diabo, porque você estava fazendo a vontade dele. Mas a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, que você foi marcado pelo sangue de Jesus, você começou a travar uma batalha contra o diabo. Por quê? Porque ele foi expulso lá do céu por causa do orgulho dele. Ele queria ser maior do que Deus. Então, ele não se conforma com isso, ele quer te afastar de Deus também. Acontece que no momento em que você entregou a sua vida para Jesus, você passou pelo novo nascimento, você foi transformado. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você não tem mais do que se envergonhar, porque aquilo tudo que você praticou no passado foi perdoado por Jesus. A cédula do pecado foi rasgada lá na cruz. Se Jesus te perdoou, quem que vai poder te condenar? Mas o diabo é assim mesmo. Ele lança dúvida no seu coração. Ele usa as pessoas para te acusar. Nós tivemos esses dias um caso assim. O Guilherme de Pádua, ele matou a Daniela Pérez, Foi um crime horrível, cruel, Ela sofreu muito. Mas passou o tempo, ele ouviu a palavra de Deus e se converteu. E ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus e ele pediu perdão para as pessoas envolvidas no crime. E, pelo que eu li, ele realmente mudou de vida. Eu li até um testemunho de uma mulher que falou assim, que nos tempos que ela estava angustiada, passando por uma luta, o Guilherme de Pádua ajudou muito ela, aconselhando dentro da palavra de Deus. E muitas pessoas não acreditaram na conversão dele. Muitas pessoas falavam assim, mas um assassino matou a atriz lá e agora vem falar de Deus. Ele não merece a salvação. E nós merecemos a salvação, nós não somos melhores que ele. Eu já gravei um vídeo sobre isso, está aí no canal, depois você procura. A palavra de Deus diz que todos os homens pecaram e destituídos estão
da glória de Deus. Por isso que a gente precisa receber Jesus para ser perdoado, para ser salvo. O apóstolo Paulo também sofreu com isso, porque quem era o apóstolo Paulo? Ele era um soldado romano, ele conhecia muito bem a lei e ele cobrava obediência, ele era fariseu, ele não aceitava o evangelho de Jesus Cristo, ele perseguia os crentes, ele torturava, matava, tanto que ele foi responsável pela morte de Estevão, né? Porque Estevão, ele era pregador da palavra de Deus. E aí, Paulo teve um encontro com Jesus, assim, né? O Jesus falou ao coração dele, porque Jesus já tinha morrido, né? Já tinha ressuscitado. E ele se converteu, foi uma mudança, sim, na vida dele, tremenda. E aí as pessoas não acreditavam na conversão dele e ficavam acusando ele, né? Ué, mas você não matava os crentes, você não perseguia os crentes e agora você está aí falando da palavra de Deus, falando de Jesus, né? Era o acusador. Mas Paulo repreendia em nome de Jesus, ele não tinha vergonha do seu passado. Ele falava que isso era para a glória de Deus, para mostrar que Deus é misericordioso, que Deus perdoa. Ele não aceitava a acusação do diabo. Em Isaías, capítulo 43, versículo 25, nos diz: Deus que está dizendo, né? Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Se Deus não lembra dos teus pecados antigos, por que o diabo tem que lembrar? Você não está mais debaixo da condenação. Então, não deixa o inimigo usar você também como acusador para as outras pessoas. Em Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32, nós vemos a parábola do filho pródigo, né? O filho mais novo pediu a herança do pai e saiu pelo mundo e gastou tudo com orgias, mulheres, bebidas, tal, né? E chegou uma hora que ele estava pobre, sem dinheiro, morrendo de fome, né? Sujo, comendo comida dos porcos, que até isso era negado para ele. E aí ele viu a situação que ele estava, se arrependeu e voltou. E pediu perdão para o seu pai recebeu ele de braços abertos, fez uma festa e tal. O filho mais velho ficou com raiva. Como é que pode esse teu filho, não meu irmão, esse teu filho, saiu pelo mundo, gastou toda a sua herança e agora você recebe ele desse jeito? Né? Ele achava que o irmão dele não merecia o perdão. É o acusador usando ele para acusar o irmão. E dentro da igreja tem um monte de gente sendo usada pelo acusador, apontando o nosso pecado, né? Nos acusando, achando que a gente não merece a salvação, julgando. Quando você ouvir a voz do acusador, repreenda em nome de Jesus. Fala: olha, diabo, eu já fui salvo, eu já fui perdoado por Jesus. Eu tenho a marca de Cristo no meu coração. Eu sou salvo, nenhuma condenação há contra mim, porque eu estou em Cristo Jesus. E agora é só vigiar para não cometer os mesmos pecados. Mas se acontecer de você pecar, porque a gente é falho, né? Nem assim o inimigo pode te acusar, porque você pode se arrepender, se humilhar diante da mão potente de Deus e pedir perdão. E Deus vai te perdoar, porque Ele é misericordioso. Não aceite a acusação do inimigo.
Não deixa ele fazer a tua cabeça. Não carregue mais essa culpa, porque Deus já te perdoou e os seus pecados foram lançados no profundo do mar e Deus não se lembra mais dele. Fique em paz. Que Deus abençoe. Se você gostou, curta e se inscreva.